Boa noite a todos catequizandos, da catequese de adulto, de outras etapas também que acompanham essa catequese especial também acompanhou várias transmissões nossas. A todos os que vão acompanhar a nossa catequese também, nosso boa noite. Muito bom estar mais uma vez encontrando com vocês. Seria melhor se estivéssemos nos encontrando aqui, na sala de catequese, mas ainda bem sabemos que não podemos. Enquanto não podemos, vamos nos encontrando desse modo mesmo, com as lives aqui, para que a gente possa dar continuidade à nossa catequese. Hoje, antes de mais nada, a gente vai fazer a nossa oração, né? Para iniciarmos a nossa catequese. Espero que você tenha tido uma boa semana. Mudamos o dia de catequese, agora nós estamos na terça-feira, porque vamos voltar às Santas Missas, então na quinta-feira haverá missa também. As informações sobre a missa você consegue na secretaria da paróquia, né? Vai se informar lá. Vai ter missa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas é preciso agendar para você participar da missa, porque tem um número reduzido de participantes por causa das restrições, né? São só 70 pessoas, então se informa na secretaria da paróquia para que você possa estar participando da celebração da missa, né? E vamos rezar por você, pela sua família, pelas suas intenções, né? Pelos doentes, pelas vítimas do coronavírus, né? Mais de 7.000 mortos em nosso país. É uma tragédia isso, né? Então a gente se coloca junto em oração com as famílias que perderam essas pessoas, os seus entes queridos, né? Não puderam nem se despedir. A gente não tem noção do sofrimento que seja isso, né? Então vamos estar em oração junto com essas pessoas para que Deus possa estar dando aí consolo ao coração dessas famílias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse mês de maio, né, dedicado a Maria, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, ou seja, mês dedicado à Nossa Santa Mãe. Então vamos rezar a nossa Ave Maria, para que todas essas nossas intenções sejam colocadas ao nosso Senhor Jesus, por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos o Pai Nosso e depois 10 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha e seja aquele que vai nos dar entendimento, vai nos dar todos os dons para que compreendamos a sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso tema de catequese é chamado a encontrar-se com a igreja, né? Chamado a encontrar-se com a igreja. Nós já fomos chamados a encontrar Jesus, a fazer encontro com Jesus, chamados a fazer encontro com a palavra de Deus, e hoje nós somos chamados a encontrar-se com a igreja, né? Com a igreja de Nosso Senhor. Então, em primeiro, peço que vocês peguem a leitura aí, que já foi passada no grupo, né? Que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 47. Acompanhamos a leitura. Anúncio dos Atos dos Apóstolos. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos sentar aqui para a gente compreender o que o encontro de hoje vem trazer para a gente, né? O que o encontro de hoje vem trazer para a gente. Vem trazer para a gente que a gente possa conhecer mais um pouquinho sobre a nossa igreja, né? Muitos de vocês já são batizados, alguns ainda não.
mas serão com a graça de Deus, né? Então essa igreja que a gente fala é a igreja desejada no coração de Cristo, né? Quando a gente diz a igreja, é aquela igreja que a gente viu há alguns encontros atrás, lá em Mateus 16, versículo 13, em que nasce no coração de Jesus o desejo dessa igreja, quando Pedro recebe aquela revelação do Pai e diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desta palavra de Pedro, revelada pelo Pai, nasce no coração de Jesus o desejo de formar a sua igreja. E ele diz a Pedro, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então nasce no coração de Jesus o desejo de criar esta igreja. Então, da onde nasceu a nossa igreja? Em primeiro lugar, nasceu do desejo do coração de Jesus, né? Que depois encaminhou a autoridade de Pedro conduzir essa igreja, né? Então, vendo pelo ato de fé e pelo ato de amor que Jesus tinha e tem por nós, Ele quer nos conduzir como um rebanho, né? Como um rebanho. Ele é o bom pastor. Agora, no domingo passado, nós celebramos o bom pastor, né? O bom pastor que é Jesus, que conduz as suas ovelhas, que somos nós, ovelhas, que somos nós, igreja de Cristo, né? Quando a gente diz igreja, a gente não está dizendo o prédio, né? O prédio, aquelas 4 paredes, onde a gente se reúne para poder celebrar as nossas liturgias, a nossa Santa Missa, as nossas orações. A gente não está falando do prédio. Quando a gente fala igreja, a gente está falando do povo de Deus. Do povo de Deus. A gente tem que começar a desvincular uma coisa de outra. Prédio é o prédio. Quando a gente fala encontrar-se com a igreja de Cristo, é com a comunidade, é com o povo de Deus, né? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. Nós fazemos parte deste corpo que é a igreja. A igreja é um corpo, né? Onde a cabeça é o Cristo e os membros somos nós, né? Os membros somos nós. Então, a igreja é constituída de um corpo. A cabeça é o Cristo e os membros somos nós, que todos unidos formamos esse corpo que leva a mensagem de Jesus Cristo, que leva a evangelização, que leva a palavra de nosso Senhor. Então, a igreja, ela somos nós. Que isso fique bem claro para todos nós. Nós não estamos falando de prédios, mas sim de pessoas, de comunidade, né? Então, essa igreja que nasce no coração de Jesus, essa igreja, vocês viram que maravilha aqui de leitura que nós fizemos, né? Que maravilha. Então, esse é o relato de como era a igreja nesse tempo, né? Que a gente chama de tempo apostólico, né? Tempo apostólico. Por quê? Porque os apóstolos ainda viviam entre os cristãos, né? Os apóstolos que viveram com Jesus, eles viviam e eram eles quem levavam o evangelho adiante, anunciavam, batizavam as pessoas. Então esse é um tempo apostólico. E veja que maravilha. Como que os cristãos se comportavam na igreja primitiva, vamos dizer assim. Vejam o que eles faziam. Grifa aí na sua Bíblia. Lá no versículo 42. Né? Como que eles viviam, os primeiros cristãos? Eles viviam dos ensinamentos dos apóstolos, ou seja, eram catequizados pelos apóstolos, né? Na comunhão fraterna, ou seja, eles eram fraternos, comunhão fraterna, ou seja, um se importava com o outro na fraternidade, né? Na fração do pão, o que é fração do pão? Eles já celebravam a Eucaristia. Né? Fração do pão é dividir o pão. Então eles se reuniam e celebravam a fração do pão, que para nós é a Eucaristia.
já no tempo apostólico, né? Que mais que eles faziam? Nas orações, né? Eles eram também perseverantes na oração, o povo que rezava, né? Apossava-se de todos o temor. No temor, quando fala de temor, não é o medo, é o respeito, né? Temor é o respeito. Respeito pelos apóstolos, respeito por aqueles que viveram com o Cristo e passavam a mensagem a todos eles, né? E vejam, eles, aqui uma passagem interessantíssima, né? Vendiam todas as suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Vejam que igreja maravilhosa, essa igreja nascente, né? Essa igreja primitiva, onde as pessoas se desprendiam, né, de seus bens para viver em comunidade. Né? Nada era só meu, era da comunidade. Né? Hoje, infelizmente, nós não vivemos assim. E cada realidade, cada tempo, a igreja vive a maneira do seu tempo. A igreja, ela também decorre aos sinais dos tempos, né? Nós não estamos no tempo apostólico mais. Nós não estamos. Nós podemos fazer isso? É claro que podemos ser fraternos. Claro que podemos ser fraternos. Mas hoje, nós, pela dimensão que se vive hoje em igreja, ou seja, aqui a igreja era um número perto do que se vive hoje, era um número bem reduzido, né? Então, isso aqui, mas isso já era algo assim extraordinário para a época, né? Para a época, vender tudo que tinha para viver em comunidade. Hoje nós não vamos conseguir fazer isso, né? Mas nós conseguimos ainda herdar dessa comunidade primitiva o desejo de fraternidade, o desejo de se importar com o irmão. Esse aspecto nosso, ele não deve morrer. Esse aspecto nosso deve vir, sim, da igreja primitiva, onde a gente, como igreja, deve se importar com os nossos irmãos e irmãs. Por isso o Papa insiste numa igreja em saída, em comunidade de comunidades. O que significa isso, comunidade de comunidades? Quando a gente participa desta igreja, onde a gente é chamado a encontrar-se com ela, a gente vive de um modo muito aglomerado e aí às vezes a gente não se conhece. Né? Mas a gente não precisa conhecer a todo mundo. Não precisa. Você precisa conhecer quem? A quem mora na sua rua. A quem mora no seu bairro. E aí, na sua rua, no seu bairro, você viver essa comunidade fraterna. Viver uma pequena comunidade. É isso que é ser igreja hoje. Viver uma pequena comunidade. Às vezes eu não conheço o meu vizinho. E às vezes ele é um católico como eu. E às vezes ele está passando por uma grande dificuldade. E eu não conheço. E eu não sei da sua dificuldade. Mas professamos a mesma fé. E não conseguimos ser fraternos um com o outro. Por quê? Porque a gente não vive como pequena comunidade. É preciso despertar esse desejo de igreja, que agora os sinais, veja os sinais dos tempos, né? Pequenas comunidades que se conhecem, para que você conheça aquele irmão, aquela irmã católico, ou que seja de outra denominação, mas principalmente os seus irmãos de fé católica. Você precisa conhecer, vocês precisam rezar juntos, dentro da sua rua. É preciso pelo menos uma vez por mês se reunir, né? Rezar o terço, fazer a leitura da Bíblia, né? Para que a gente se conheça e possa fazer essa comunhão fraterna que é a herança dessa igreja apostólica, né? Nós perdemos isso, infelizmente. Mas sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de descobrir novamente essa igreja de comunidades, comunidade de comunidades. Veja que riqueza é a nossa igreja, que nos dá essa dimensão, né? Então você já pensou nisso? Em conhecer os irmãos que professam a mesma fé sua, da sua rua, do seu bairro, para que possamos formar a nossa comunidade, tenhamos um padroeiro, né? É preciso começar a dar esses passos, né? É preciso. Então essa igreja que viveu esse tempo, e vejam como eles eram conhecidos, né?
Vejam como eles eram conhecidos. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Estimados por todo o povo. Por que eram estimados por todo o povo? Porque viviam essa comunhão fraterna, tinham um modo lindo de viver. E como eram conhecidos os cristãos? Porque andavam com o crucifixo no peito? Não. Porque andavam com a camisa de Nossa Senhora Não. Eles eram reconhecidos pela seguinte frase: vejam como eles se amam. Os cristãos se amavam, né? Hoje nós somos reconhecidos assim? Nós, comunidade católica, somos reconhecidos assim? As pessoas nos veem e dizem assim de nós: vejam como eles se amam? É uma pergunta para a gente responder para si mesmo, né? Precisamos nos amar como irmãos de fé. Precisamos nos amar, né? E não começar a fazer divisões, começar a fazer grupos separados, enfim, tudo aquilo que não constrói nada. Muito pelo contrário, né? Nós temos os vários grupos e pastorais dentro da igreja, cada um com o seu modo de agir, mas devem comungar a mesma fé e o mesmo desejo de fraternidade, né? De fraternidade. Então a igreja apostólica, uma igreja que nasceu com os apóstolos, né? Também Paulo foi muito importante para a nossa igreja, né? Com as suas missões, né? Paulo teve uma grande importância na igreja. Foi aquele que levou o evangelho ao fim do mundo. Ao fim do mundo. Nossa, mas onde que era o fim do mundo? Existia um fim do mundo. Aonde que era o centro do poder naquela época? Era Roma. Roma era o centro do poder, né? E onde tudo aconteceu, os mistérios de Jesus, não foi em Roma, né? Não foi em Roma, foi em Jerusalém. Então, Jerusalém era uma colônia, né? Era explorada por Roma. Então Roma era muito distante. Roma era o fim do mundo, apesar de ser o centro político, mas era o fim do mundo. Então Paulo foi evangelizando por várias cidades, por vários territórios, até chegar em Roma, o fim do mundo. Então Paulo, sempre nós temos que ter Paulo como, nessa igreja onde a gente está se encontrando com ela e conhecendo, São Paulo teve uma importância muito grande no que se diz respeito à conversão dos pagãos. Porque vejam, essa igreja apostólica, bem lá primitiva, vejam até aqui na leitura, ó, que diz assim, vamos ver aqui onde que diz. Frequentavam diariamente o templo. Qual templo? O templo de Jerusalém, onde se professava qual fé? A fé do judeu. Então eles tinham muitas amarras ainda da tradição dos judeus, tinham muitas amarras ainda. Eles eram muito fechados ainda numa igreja que pertencia ainda a pessoas da tradição judaica, né? O que Paulo faz? Paulo leva aqueles que não eram judeus, que eram os pagãos, que eram os estrangeiros. Paulo leva a todos. E aí a igreja se torna uma igreja universal, uma igreja que não tem fronteiras, né? Uma igreja verdadeiramente cristã, né? Não mais judia, mas uma igreja com identidade cristã. O Cristo que veio para todos, para todos. E aí a igreja vai evoluindo, esse tempo também passa. Nós entramos em outro tempo, o tempo da patrística, né? Que são os primeiros padres da igreja, onde aprenderam com aqueles que aprenderam dos apóstolos, né? Aprenderam com aqueles que aprenderam dos apóstolos e foram muito importantes para combater algumas heresias que queriam entrar na igreja, né? Havia muita confusão. O que é divino, o que não é divino, o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma igreja que nascia ainda, né? No século II ainda, uma igreja que nascia, uma igreja que não tinha plena certeza de algumas questões, né? A questão central do Cristo, nosso Salvador, sempre teve, mas algumas outras questões eram muito confusas, então apareciam muitas heresias. Esses padres
combatiam essas heresias, né? Santo Agostinho, São Justino, inúmeros outros. Você pode depois pesquisar aí, né? O tempo da patrística, e você vai encontrar aí padres que foram muito importantes para a igreja, né? Depois vem outro período, o período da escolástica, né? Que queria explicar, na medida da fé, o pensamento racional, né? A fé pensada de uma maneira racional, ou a racionalidade pensado conforme a fé nos ensina. Enfim, queriam colocar esses ensinamentos para que pudesse clarear mais horizontes para a igreja, né? Um grande personagem dessa época, Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, muito importante para esta época. Então essa é a igreja que você vai conhecendo, essa é a igreja que você vai se encontrando, né? A igreja dos concílios, a nossa igreja é a igreja dos concílios. O que é um concílio? Concílio é a reunião dos bispos, né? Reunião dos bispos. Um concílio ecumênico, por exemplo, é um concílio convocado pelo Papa, onde reúnem todos os bispos do mundo, né? Pelo menos são convocados, não sei se vão todos. Claro que vai a maioria. Por isso é um concílio ecumênico. Todos os bispos são convocados do mundo inteiro, né? Na história da igreja nós temos 26 concílios. Dentre desses, 21 são concílios ecumênicos, né? Os outros são concílios regionais. Os primeiros concílios foram concílios regionais, né? O primeiro concílio foi o concílio de Jerusalém, por exemplo, no ano de 51, né? Que tratou da controvérsia da circuncisão. Se para ser cristão precisaria ser circuncidado ou não. Então precisou-se fazer um concílio, mas um concílio regional, né? E depois, passado esses tempos da igreja primitiva, a igreja cresce, a igreja se expande, e os próximos concílios, né, depois dos 5 primeiros concílios regionais, vêm os concílios ecumênicos, né, de uma igreja mais presente por o mundo inteiro. Vejam só, algumas curiosidades muito importantes para que a gente conheça a igreja, né? No concílio de Nicéia, no ano de 325, foi composto o credo da igreja, né? O que é credo? É o creio, né? Foi composto o creio da igreja, onde se falava e se proclamava a igualdade de natureza do Pai e do Filho. Veja só, isso foi anunciado no concílio de Nicéia, né? A igualdade de natureza do Pai e do Filho. E aí nasceu o credo. E no concílio de Constantinopla, em 381, aí recebe e reconhece-se também a natureza divina do Espírito Santo. A natureza divina do Espírito Santo. É onde que daí se completou o credo niceno-constantinopolitano, né? É um palavrão, mas é um palavrão que é preciso se conhecer. Credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque o credo que nasceu no concílio de Nicéia foi completado no concílio de Constantinopla. Então, o credo que a gente reza na igreja, o creio em Deus Pai, ele foi composto nesses 2 concílios, né? A gente reza na igreja o credo apostólico, que é um pouquinho mais breve, mas existe o credo niceno-constantinopolitano, que é completo, que foi constituído nesses 2 concílios, né? Veja que riqueza, a igreja, essa igreja que nasceu no desejo de coração de Cristo, não é uma igreja qualquer. Não é algo que nasceu assim do nada. É grandioso. A sua igreja, a minha igreja, é algo grandioso, né? Nós não só vivemos de oração também. A igreja vive de ação missionária. A igreja é missionária pelo mundo inteiro. Tem várias ações missionárias. Tem inúmeras ações sociais, né? Inúmeras ações sociais. Por exemplo, o sistema universitário, as universidades. Quem criou as universidades? A Igreja Católica.
A Igreja Católica criou as universidades, né? Veja só que riqueza. E muitas outras coisas que a gente pode descobrir que foi por meio da Igreja que vieram tantas coisas maravilhosas que contribuíram para a nossa civilização, inclusive, né? Para a nossa civilização, inclusive. Então, é essa Igreja que nós somos chamados a encontrar. Nós somos chamados a encontrar, chamados a participar, chamados a viver com ela, né? E aí a gente, entendendo como funciona aqui, para nós, a nossa igreja, como se constitui, vamos dizer assim. Nós vivemos em nossa cidade dentro de quê? De uma comunidade paroquial, né? Uma comunidade paroquial. Nós participamos desta paróquia. A nossa paróquia, por exemplo, paróquia São Pedro Apóstolo. Essa é a nossa comunidade paroquial. A comunidade paroquial de Angélica é a paróquia São Pedro Apóstolo, né? Podia ter uma outra paróquia aqui? Se fosse uma cidade mais populosa, aí teria que ter uma outra paróquia, como por exemplo a nossa cidade vizinha de Iviema, agora tem 2 paróquias, né? Paróquia Nossa Senhora Aparecida e paróquia São Paulo, né? São Paulo Apóstolo. Por quê? Porque o território paroquial, ele precisa ser um território onde o seu pároco consiga atender, né? Consiga atender. Se é um território paroquial imenso, como é que o padre vai atender? Então, se restringe um território paroquial para que este pároco, né, responsável pela paróquia, o pároco ou administrador paroquial, para que ele dê conta de atender esse território paroquial. Se a cidade for muito grande, existem 2 paróquias, existem 3 paróquias, né? Se a cidade é cidade pequena, existe só uma paróquia. Então nós fazemos parte de uma comunidade paroquial. No nosso caso, uma paróquia só, a paróquia São Pedro Apóstolo. E a nossa paróquia, ela é constituída de várias comunidades, né? Várias comunidades. Talvez você não saiba, mas nós temos as nossas comunidades, as nossas pequenas comunidades, né? Talvez você aí, no seu bairro, na sua rua, tem uma comunidade que já se reúne aí na sua rua e você às vezes nem está sabendo, né? Mas existem as pequenas comunidades. Quando tem novena de Natal, não tem um grupinho que se reúne aí na sua rua, no seu bairro? Então, aquele ali é uma comunidade. Quando tem a quaresma, não tem um grupinho que se reúne aí na sua comunidade, fazem as novenas da quaresma, os encontros? Então, aí é a comunidade da sua rua, do seu bairro, né? Então, dentro da paróquia existem as pequenas comunidades, né? E toda paróquia, ela faz parte de uma diocese, né? De uma diocese. O que é uma diocese? Diocese é um território diocesano, não tem o território paroquial? Aí junta-se esta paróquia, aquela outra paróquia, aquela outra paróquia, aquela outra paróquia, que fazem parte de uma diocese, que é administrada por um bispo, né? Por um bispo. A nossa diocese é a diocese de Naviraí, E o nosso bispo é o bispo Dom Ettore, né? Dom Ettore Dotti. Então nós participamos dessa diocese de Naviraí, E a diocese de Naviraí participa do Regional Oeste 1, né? Regional Oeste 1, que são 7 dioceses, se eu não me engano, que constituem dentro do nosso território esse setor Regional Oeste 1, né? E no Brasil são vários setores, né, regionais que constituem. Tem o Regional Oeste 1, tem o Regional Sul 1, Sudeste, enfim, cada região tem o seu regional que constituem as dioceses, né? Que o bispo responde por cada uma das suas dioceses. Assim se divide e se organiza essa igreja que você é chamado a encontrar, né? Dentro de sua paróquia, dentro de nossa paróquia, por exemplo, nós também nos organizamos
por pastorais e movimentos, né? Pastorais e movimentos. Você faz parte de alguma pastoral, de algum movimento? Se faz, muito bem, que ótimo. Se não faz, é chamado a vir participar de algum movimento, de alguma pastoral, né? Existem várias pastorais, pastoral familiar, pastoral do dízimo, pastoral social, né? Vários movimentos, né? Apostolado de oração, movimento Mãe Rainha, enfim, são inúmeros, não inúmeros, mas são vários movimentos e pastorais. Que fazem esses movimentos e pastorais? Esses movimentos e pastorais se organizam, né, para que como grupo possam agir na comunidade, para que como grupo possam agir na comunidade. Pastoral familiar vai fazer o quê? Vai assistir as famílias, né? Vai se encontrar com as famílias, com famílias em dificuldade, com famílias que estão se preparando para batizar seus filhos, com famílias que porventura moram junto, mas ainda não têm o sacramento do matrimônio, né? Então, a pastoral vai fazer a sua ação, a sua pastoral social. O que faz uma pastoral social? Pastoral social, ela dentro da comunidade procura saber das famílias em dificuldades, né? Que estão passando por dificuldade de emprego, dificuldade com alimentos, dificuldade assistencial. E a pastoral social faz visitas, conhece as famílias, conhece a sua situação. E dentro das possibilidades da igreja, a igreja dá assistência para esta família, né? Com a cesta básica, com a ajuda espiritual, né? Então, a pastoral acompanha, é o movimento de ação da igreja, né? O apostolado da oração, por exemplo, que faz o apostolado da oração? O apostolado da oração, ele reza pela igreja, né? Sustenta a igreja na oração, Somos convidados a rezar o terço todos os dias, rezar pela igreja, pelos padres, pelo Papa, pelo bispo, pelos doentes. Também fazem visita aos doentes, aos enfermos, aos hospitais, às famílias enlutadas, levando a sua oração. Isto faz o apostolado da oração. Então, cada pastoral, cada movimento, a PJ, por exemplo, o que faz a PJ? São jovens de acima de 12 anos que se reúnem, né? Agora não estão podendo, mas vão poder daqui uns, não sabemos quando, mas vão poder com a graça de Deus. PJ se reúne todos os sábados como jovens, né? Louvam a Deus, fazem sua oração e estão ali vivendo um clima para que cresçam na fé, para que cresçam dentro dos ensinamentos da igreja e não sejam conquistados pelas armadilhas do mundo, vamos dizer assim, né? Então, a igreja que você é convidado, é chamado a encontrar-se, é essa igreja atuante, essa igreja que vive de oração, que vive da Eucaristia, que vive também de ações missionárias, que vive também de ações pastorais. Esta igreja onde a gente tem que ser identificado pela alegria e simplicidade, como diz a leitura. A gente tem que ser identificado pelo tanto que a gente louva a Deus e assim vamos ser estimados por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Então é essa igreja que você é chamado a encontrar-se. Uma igreja atuante. Não é uma igreja, vamos dizer assim, arcaica, uma igreja que não tem vida. Muito pelo contrário, conheça a sua igreja e você vai ver que é uma igreja viva. Porque vive de quê? Vive da palavra de Deus, do Evangelho, vive da tradição e do magistério da igreja, vive daquilo que Jesus desejou para a sua igreja. E Jesus desejaria algo de ruim, de monótono, de que não criasse vida. Muito pelo contrário, Jesus quis algo atuante, algo vivo, em que você e eu somos convidados a participar.
Um cristão católico batizado não vive só de oração, vive também de ação. Vive também. Veja, a gente está vendo aqui um pouquinho da nossa história, da história da igreja. Vimos as fases apostólica, patrística, escolástica, ou seja, os concílios. Uma igreja atuante, uma igreja viva. Hoje, quem faz a história da nossa igreja somos nós. Eu e você somos convidados a fazer o momento histórico da nossa igreja, né? Você viver a caridade hoje é viver o momento histórico da sua igreja. Você viver a fraternidade, viver os ensinamentos de Jesus, é viver o momento histórico da sua igreja. Mas é preciso viver, é preciso estar em comunhão com a igreja, é preciso estar vivendo a fé da igreja. Não aquela coisa, sabe, sem sal e sem açúcar, que a gente faz, hoje não vou por causa disso, amanhã não vou por causa daquilo, eu fui na missa, tá bom. Meu Deus, que falta de vida. Veio na missa e não conseguiu encontrar a vida. A missa é, vamos dizer assim, o sustento para a nossa ação missionária. É o sustento para que a gente possa, com coragem, participar desses movimentos e pastorais, participar das pequenas comunidades e ir em ação. Então é isso, para que a gente possa, sendo chamado a encontrar-se com a igreja, viver essa igreja, que é uma igreja atuante, que é uma igreja que tem o nosso Senhor Jesus Cristo como fonte de inspiração, né? Então a gente vai encerrando a nossa catequese por hoje. Vou deixar uma atividade para vocês e peço para que vocês possam fazer as suas atividades, né? Todos vocês façam suas atividades e enviem no meu número lá no WhatsApp, por favor, né? Alguns não estão enviando, então a sua participação só é completa quando você envia a sua atividade, né? Então, quando você envia a sua atividade. E hoje, qual será a atividade? Você vai ler esse trecho bíblico que a gente estudou aqui nessa catequese e você vai responder a seguinte pergunta: sendo chamado a encontrar-se com a igreja, o que você pode oferecer a ela? Sendo chamado a encontrar-se com a igreja, o que você pode oferecer a ela? A ela e aos irmãos, né? Então vamos nos colocar em oração agora para que a gente possa encerrar a nossa catequese. Deixe a sua curtida aí para que a gente possa ver se você participou, quando você participar. Se você não participou agora, vai ver depois. A curtida é a nossa chamada, né? Deixe seu comentário também. Se teve dúvida, pergunta lá no grupo que a gente vai responder, tá bom? Então vamos encerrar invocando a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezamos por você, pela sua família, por nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que participaram, uma boa noite e até a próxima.